É, sobre continuidade aqui desse tema é importante, muitas vezes a pessoa já pensa assim, ó, tô, tô em depressão, tal, que é o caso que a gente tratou aqui. Mas às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tô só com ansiedade, Uhum, né? Tô pensando demais. Conheço muitas pessoas que têm muita ansiedade, ainda mais na área de TI, que é minha área, né, que eu sou programador. Muitas pessoas na minha área, exclusivamente, têm muita ansiedade, né? Eu também tenho um pouco, mas acho que de um nível aceitável, né? Minha esposa está até gravando ali. Tava tendo discussão sobre isso aqui ontem em casa, sobre a ansiedade. Ela estava comentando sobre a ansiedade dela e tal. E conheço outras pessoas muito pior do que minha esposa, em questão de ansiedade, de, de refletir até aspectos físicos da pessoa, né? E, e a minha única objeção, e assim, objeção de leigo, viu, doutor? uhum, Então você pode cepar o cacete aí se eu tiver errado. É que concordo plenamente que o tratamento de depressão tem que ser algo seríssimo, se for necessário medicamentoso que seja. Mas às vezes, será que a questão de ansiedade, né? Eu não estou falando da pessoa que está com grau altíssimo de ansiedade, mas talvez alguma ansiedade muito simplória. Ai, vou fazer uma prova e eu estou com muita vontade de passar e eu estou muito ansioso para que essa prova chegue. E ali eu não sei se eu vou passar, se eu não sei se eu vou. Às vezes uma prova do Detran, uma prova o do ensino Enem. médio, Enem. Olha, essa é uma ansiedade que todos nós passamos, né? E hoje, né, evidentemente tem profissionais e profissionais, mas alguns profissionais da área da saúde estão, talvez de maneira, na minha visão, equivocada, dando medicamentos para pessoas que estão nesse caráter de ansiedade. Assim, eu queria entender se essa é a minha visão equivocada, preconceituosa, se está errado. Dar medicamentos, ou se eu estou certo, não sei, nesse sentido, de dar medicamentos por causa de ansiedades comuns, né? Eu queria que você falasse sobre isso, doutora. Olha, do mesmo jeito que existe, que a gente falou sobre a diferença de uma tristeza que a pessoa passa e a depressão em si, que é uma doença, também existe a ansiedade normal que a gente vivencia, situações de preocupação, situações de pensar no futuro, no que está por vir, né, em alguma prova que está para fazer, um podcast que está para gravar, como é que vai ser. Uhum. Então, são ansiedades comuns do ser humano. Mas a partir do momento que isso se transforma num transtorno, aí é diferente. Quando que a gente considera, então, que ela se transforma em um transtorno? Aí sim, é o transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, uma situação que você está vivenciando, uma preocupação, né, que você fica preocupado e tudo. E o transtorno de ansiedade já é uma doença, né? Aí você percebe que esses períodos de ansiedade ocorrem em momentos indevidos, frequentemente, a ponto de, às vezes, paralisar a pessoa, né, trazer efeitos físicos intensos demais, né, com crises de ansiedade. E existem alguns tipos de transtornos de ansiedade, não é somente aquela preocupação em si. Eu vou citar aqui o exemplo: a gente tem o transtorno de pânico. Às vezes a pessoa passou por uma situação extrema, às vezes uma violência, um assalto, e a partir daí ela desenvolve, por exemplo, um transtorno de pânico, por exemplo. Alguma coisa vai desencadeia, aquilo dá uma crise intensa na pessoa, ela começa a chorar, sente que está morrendo, aquela sensação de morte mesmo, abafamento, aperto no coração, aquele desespero, e custa sair daquela crise, e ela fica paralisada mesmo. Existe também a agorafobia, não sei se vocês já ouviram falar. Agorafobia é aquela pessoa que tem o medo e a ansiedade de ficar em situações, lugares específicos, por exemplo, em multidão, elevador. Isso chama agorafobia. Só Ela para sente que ela não tem como escapar daquela situação. só para deixar claro o negócio, tá? Não é uma. Eu, por exemplo, eu não gosto de multidão, mas eu não tenho essa sensação. Só para separar, Isso. assim.
Aí não, aí é uma É coisa normal. normal, né? Aí você não, por exemplo, eu não gosto de ficar em locais que tem muita gente. Aquilo ali Sim. não me dá Não não é não é confortável para esse mim. caso de pessoa ter Mas esse. eu não vou me desesperar, começar a passar mal, Uhum. chorar, ficar com aquele abafamento, parecendo que eu vou morrer, sentindo que eu não consigo escapar daquela situação. É diferente. É diferente, né? Tem as fobias específicas, aquela pessoa que tem pavor mesmo, às vezes, de algum tipo de animal, a ponto igual eu falo, a pessoa fica paralisada e tudo, aquilo assim, trazer um transtorno horrível. É diferente de eu ver uma barata, não posso ver e tal, e sair correndo. 99% das É, mulheres. A uma é. tem ali Aí, filmando aí, ali. aí seria assim, é uma coisa que é normal. Aham. Tem os transtornos de ansiedade generalizada, que é esse que eu falei a respeito da pessoa de ter as crises, né, de ansiedade. Tem também a ansiedade por separação, às vezes, né? Desenvolve um transtorno a partir do momento que perde uma pessoa. Tem gente que fica realmente crises frequentes, às vezes não consegue dormir sozinho, consegue ficar sozinho, ou um pai, às vezes. Então, assim, é diferente você ter períodos de ansiedade por preocupações e tudo, e realmente ter o transtorno de ansiedade, que te impacta na vida e não permite você, às vezes, realizar um trabalho. Tem gente que não consegue sair de casa. A pessoa para de trabalhar porque não consegue pôr o pé do lado de fora de casa, não consegue ir ali na padaria. Eu tô com uma paciente que agora ela está super feliz que ela conseguiu sair de casa e ir na padaria comprar um pão. Porque quando ela pisava, fora da porta de casa, ela começava a ter a crise. Começava a passar mal, começava a chorar. É diferente, tá? Então, assim, essas ansiedades que a gente tem no dia a dia, eu tô preocupado e tal, vou tirar uma carteira de motorista, isso não requer medicação. Isso requer um trabalho, às vezes, de conscientização mesmo, da pessoa buscar alguns meios de se tranquilizar, né? Agora, o transtorno mesmo em si, muitas vezes precisa de tratamento medicamentoso, mas porque é uma doença, né? Não, eu concordo plenamente com o que você disse. Uhum. E eu acho que está esclarecida a minha pergunta. Por quê? A gente sabe que o ser humano, ele fala mentira e fala a verdade. E às vezes, você como médica, você já viu isso, acho que você cansou de ver isso. A gente, quem nunca, né? Vocês que estão vendo aí, quem nunca pegou um atestado para entregar na firma, né? Jogue a primeira pedra, pastor, né? Mas isso é pecado. É pecado. Eu já fiz algumas vezes, eu comento, então Tá confessando o eu já pecado. tô perdoado, pastor. Já. Mas se a gente faz isso para dar um atestado para a empresa, eu quero só lembrar que eu já não faço isso mais, viu, pessoal? Mas se a gente faz isso, tem essa competência, essa questão de fazer, a gente também pode fazer isso, né, por uma questão de desequilíbrio nosso ali de momento, pedir um remédio, falar, mentir claramente que não tem, falar que tem aquele sintoma e falar, por exemplo, um profissional de saúde, assim, eu preciso de um remédio para me controlar essa ansiedade, que na verdade é para fazer uma prova, Sim. né? E na verdade, assim, a gente às vezes não tem como identificar se a pessoa está mentindo ou não, Porque não existe um porque exame médico para isso. exatamente. Então é o que a pessoa está te relatando. Tem que confiar na palavra. Não é medindo uma pressão ali que eu vou saber se ela está realmente em crise de ansiedade ou não. Então, assim, realmente você tem que ir pelo que a pessoa está te contando, né? Você vai tentando entender. Tem alguns casos que você percebe, às vezes, que Tá mentindo. ou está exagerando, né? Ah, Mas não sei se você iria voltar nesse tema, mas vocês questionaram sobre a questão da dependência dos sim, medicamentos. meu. Então, assim, realmente alguns medicamentos psiquiátricos, vamos falar assim, eles podem causar dependência, sim, É né? muito sério. Então, por isso que a gente tem que ter um diagnóstico correto, ou às vezes nem tem, não é o diagnóstico, mas tem que ter um acompanhamento correto e a prescrição médica consciente, correta, para justamente a pessoa usar aquele medicamento quando necessário, por tempo determinado, né, tempo necessário que for, e não causar outros problemas, porque qualquer remédio, de qualquer forma, ele tem seus efeitos adversos. Então, esses medicamentos, por exemplo, que causam dependência, normalmente eles têm que ter um tempo limitado de uso, né? E às vezes, para você retirar essa medicação, você tem que fazer o que a gente chama de desmame, né? Você vai retirando a medicação aos poucos para não causar um efeito também de uma abstinência, Uhum. porque essas medicações, se você tirar abruptamente, alguns medicamentos, né? Você pode causar uma abstinência. O que que é essa abstinência na pessoa? Às vezes ela vai ficar com mal-estar, dor de cabeça, náusea, vômito, pela falta da medicação. Uhum.
né? Insônia. Então, assim, o medicamento ele tem que ser muito bem prescrito, né? Os profissionais têm que ter consciência, entendimento sobre a necessidade real daquele medicamento, porque realmente pode causar dependência, pode causar outros Uhum. transtornos assim, de efeitos adversos. Sim. É interessante que às vezes as pessoas podem pensar que pastor é contra o uso de medicamento no tratamento de depressão, ou até da ansiedade mesmo. E acho que já ficou claro aqui que nós não somos contra. Mas eu vou para uma outra aparente contradição das Escrituras. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos para não andarem ansiosos. Mas uma certa feita, ele com os próprios discípulos, ele disse assim: eu estou ansioso para comer esta Páscoa com vocês. O Senhor Jesus é para não andar ansioso ou é para ficar ansioso? Há uma diferença, minha irmã Denise, de andar ansioso e de ter a ansiedade. A ansiedade, numa dosagem limitada, é um benefício para a nossa vida como ser humano, porque ela vai fazer com que nós não confiemos totalmente em nós mesmos. Porque a pessoa que diz, não, eu estou tranquilo, estou firme, eu não tenho ansiedade nenhuma. Não, acho que o Robson já disse aqui, isso é um mal do século. Infelizmente, até as crianças foram atingidas por isso, porque o que tem de crianças ansiosas por aí. Então, o que é que o Senhor Jesus quis dizer? Que existe uma ansiedade que é benéfica. Por exemplo, depois de um dia de atividade, o horário já está findando, você sabe que tem que voltar para casa, lá está o seu familiar, ou os pais, ou um filho, ou o seu cachorro, sei lá o que for. Qual o problema de você, olha, eu estou ansioso para chegar em casa? Você não está dizendo que você é uma pessoa ansiosa, que aquilo está atrapalhando toda a sua atividade, o seu raciocínio. É uma ansiedade que é benéfica. Você está querendo ter um momento de descanso quando chegar em casa, ter um contato com a sua família. Então, existe uma ansiedade necessária na nossa vida que traz para nós aí benefício. A questão é exatamente essa, quando eu tenho um passo a mais dessa ansiedade que é necessária, que me faz viver ansioso. Isso me faz lembrar, deixa eu voltar aqui para o texto bíblico, minha irmã Denise, as palavras do Senhor Jesus. Foi dito aqui alguns diagnósticos e a gente vai aprendendo com isso para tentar evitar. Mas estamos convencidos que este mal do século, que é a ansiedade, faz exatamente nesta área que a pessoa vive louca atrás de coisas. Por isso que eu penso, nesse sentido, essa ansiedade é pecado. Eu citei aqui pecado, né? O Robson falou lá do atestado, pecado. O ouvinte pode perguntar, o que é pecado? Pecado não é simplesmente errar o alvo. Pecado é você não confiar em Deus. É você não entregar o teu caminho ao Senhor e não descansar nele. Isso é pecado. É você quebrar ou transgredir a lei do Senhor Deus. O Senhor Jesus, chamando os discípulos, disse, olha, vocês tomem uma decisão. A quem vocês vão servir? Porque vocês não podem servir a dois senhores. Porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. E ele fala o seguinte, não podeis servir a Deus e às riquezas, que é o Deus do século, que é o dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, todos nós. Não fazemos quase que nada sem o dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser um senhor na minha vida. Eu não posso viver ansioso por causa do dinheiro. Eu posso ter ansiedade por causa do meu Deus, ansiar pela glória, ansiar por ver o nosso Senhor Jesus, um anseio santo. Mas quando o dinheiro se torna um senhor na minha vida, então isso é pecado. Foi nesse contexto que o Senhor Jesus disse, olha, então já que vocês tomaram a decisão em me seguir, foi isso que aconteceu, então não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Porque existe um Deus, criador dos céus e da terra, que cuida de tudo, inclusive das naturezas, das aves que voam nos céus. E vocês valem muito mais do que a natureza. Vocês foram criados como coroa da criação. Então, em Deus, nós temos esse descanso para essa ansiedade, que é uma realidade, minha irmã Denise, que nos direciona ao caminho necessário para superar essas ansiedades. E isso passa pelo meio ordinário. Eu vou voltar ao meio ordinário. Nós temos um escritor no Novo Testamento, Robson, que escreveu o livro de Atos e escreveu o evangelho dele, Lucas, que na sua profissão era um médico,
que eu penso que o apóstolo Paulo aprendeu e muito com Lucas, tendo acompanhamentos medicamentosos. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, Paulo uma vez até aconselhou o jovem Timóteo a não ficar bebendo só água, porque me parece que ele tinha um problema de estômago lá, e receitou um pouquinho da medicina que vem do fruto da videira, para não falar vinho, né? Que era para poder tomar um pouquinho de vinho lá, porque seria medicinal para a vida dele. Por que Paulo não orou pelo problema lá do estômago de Timóteo? Não, porque existe um meio ordinário que Deus deixou aí para nos abençoar.